O que você vai ver a partir de agora é um compilado de problemas estruturais que se tornaram parte da história do Amazonas. Olá a todos, meu nome é Diego Tyson e sou de Manaus. Neste vídeo, eu peço para que você comente sobre cada caso, o que te afeta nos dias de hoje, o que mais chama a sua atenção e também sobre os protagonistas que fizeram do Amazonas o seu quintal. A história da Zona Franca de Manaus começa com a ideia de um Porto Franco, em 1951. Formalizada em 1957 e finalmente implementada e expandida pelo Decreto-Lei nº 288 de 1967, visando desenvolver a Amazônia com incentivos fiscais para um polo industrial, comercial e agropecuário, atraindo grandes empresas e impulsionando a economia local com geração de emprego e renda, mantendo seus benefícios prorrogados até 2073. O que era para ser uma promessa de um futuro melhor, se tornou o maior palanque político para as futuras oligarquias do nosso estado. O escândalo do colarinho verde. Em 1985, um grande escândalo no Amazonas foi apelidado pela mídia e pela população de crime do colarinho verde. O esquema envolveu a manipulação e a comercialização clandestina de cotas de importação na Zona Franca de Manaus. Funcionários da Sulframa e empresários se aproveitaram do sistema de incentivos fiscais da Zona Franca para obter lucros ilícitos. A dimensão das fraudes foi tamanha que chegou até mesmo a ameaçar a existência da Sulframa. Apesar da ampla cobertura e das investigações, o resultado prático foi considerado insatisfatório. Apenas funcionários de escalão inferior foram demitidos ou punidos, enquanto os envolvidos de maior status social ou político da época não enfrentaram consequências judiciais ou penais proporcionais à gravidade das fraudes. O famoso acabou em pizza. Entre 2019 e 2025, a Zona Franca atraiu 12,8 bilhões em investimentos e gerou 23 mil empregos, mas representa um modelo concentrado apenas em Manaus. A baixa diversificação econômica, retorno limitado ao interior e vulnerabilidade a reformas tributárias. O Estado depende dos incentivos fiscais, que beneficiam as elites, enquanto o desemprego no interior persiste. São 40 anos de chantagem, 40 anos de uma promessa de uma vida melhor. E o que mais se vê são políticos elogiando um sistema falido só para pedir voto. Manaus tem mais de 450 mil domicílios em favela, 398 comunidades e 60% só na capital, com duas das maiores do país, na Cidade de Deus, no Alfredo Nascimento e São Lucas. Migração rural urbana, falta de planejamento urbano e vulnerabilidade climática agravam a precariedade, impactando saúde e violência. O prefeito de Manaus deu uma declaração logo após as eleições dizendo: hoje o prefeito é um ex-motorista e o vice-prefeito vai ser um ex-feirante, né? É o povo no poder. Como a gente diz na comunidade, a favela venceu. O mesmo que frequenta igrejas, usa o palco dos eventos para cantar, acaba criando uma figura controversa para quem entendeu seu populismo. Ó Senhor, te louvarei. Não temos tempo a perder. Infelizmente, não é a maioria que percebe isso e acaba ignorando os problemas da sociedade. A população ignora, faz pouco caso, não há revolta, mas quando chega no período eleitoral, vende seu voto. Não há política de urbanização, sequer tem uma promessa de mudança na vida de quem mora na favela. Enquanto o Estado abandona seu povo, o crime organizado toma conta. Um poder paralelo que cria seu próprio tribunal, sua própria justiça. A culpa é do prefeito? A culpa é do governador? Ou a culpa é sua? O Rio Amazonas consolidou-se como rota central do tráfico internacional. Dominada por facções como o Comando Vermelho e Primeiro Comando da Capital, houve 32% de crescimento na presença de facções na Amazônia em 2025. 344 municípios foram afetados,
Disputas territoriais resultaram em 42 assassinatos em áreas como Alto Solimões, ligadas ao narcotráfico e garimpo ilegal. O mesmo governo do estado que apoiou as operações policiais de novembro de 2025 no Rio de Janeiro fica em silêncio quando o crime organizado opera no meio do seu povo. Um problema que persiste em todo o país são os esquemas bilionários de corrupção. Costumam ser descobertos tempos depois, e que no fim acabam em pizza. No Amazonas não é diferente. Lembram do caso da adega de vinhos que envolveu o governador Wilson Lima? A Polícia Federal cumpriu os mandatos na casa do governador e do secretário de saúde da época. A Polícia Federal cumpriu os mandatos na sede do governo do estado, na casa de Wilson Lima e na Secretaria de Saúde em Manaus. Segundo a investigação, foram identificadas compras superfaturadas de respiradores, direcionamento na contratação de empresas, lavagem de dinheiro e montagem de processos para encobrir os crimes praticados com a participação direta do governador. Mesmo com a Polícia Federal na cola dos investigados, nada mudou. E eis que o pior aconteceu: a crise do oxigênio. O cenário era desesperador. Internações bateram recordes. Unidades de saúde fecharam as portas com pacientes do lado de fora. Houve movimentação de médicos e acompanhantes transportando cilindros nos próprios carros para levar aos hospitais. E o governo do Amazonas se viu obrigado a enviar pacientes para hospitais de outros estados. E mesmo depois de todo esse caos que ocorreu no estado, ninguém foi condenado. Tivemos outros casos de corrupção, como a Operação Maus Caminhos, que apurava desvios de verba e fraudes na saúde do Amazonas, que envolveu o então governador José Melo, cassado em 2014. O prefeito de Manaus, Davi Almeida, é alvo de 7 investigações criminais autorizadas pelo Tribunal de Justiça do Amazonas. As apurações envolvem suspeita de corrupção, fraude em licitação e favorecimento de familiares e empresários com contratos públicos. O Wilson segue sendo governador. Não se sabe o seu destino. Já Davi Almeida pretende continuar na política, agora para o governo do estado. Um verdadeiro filme de terror que o amazonense ainda paga para ver. O saneamento básico é um direito assegurado pela Constituição. Só esqueceram de avisar isso para os nossos governantes. No estado do Amazonas como um todo, na faixa de 15 a 22% da população tem acesso à coleta e tratamento de esgoto. A falta de tratamento adequado de esgoto gera impactos graves e interligados em saúde, meio ambiente e sociedade. Entre os 62 municípios amazonenses, 31 possuem menos de 70% dos domicílios com água canalizada. Os municípios São Gabriel da Cachoeira, São Paulo de Olivença, Tonantins, Atalaia do Norte, Maraã e Santa Isabel do Rio Negro não alcançaram nem ao menos 50% de cobertura de água encanada na casa dos moradores. Apenas promessas de quem já está no poder. Para fornecer soluções específicas, é necessário identificar os problemas concretos que nosso estado enfrenta. A natureza das soluções, seja elas simples ou complexas, depende diretamente do desafio em questão. Para quebrar essa dependência frágil da Zona Franca, o MBL propõe uma transição sólida e sustentável. Enquanto isenções fiscais da Zona Franca são prorrogadas até 2073, desenvolver uma indústria alternativa focada em bioeconomia com maior potencial de geração de riqueza via reservas de biodiversidade. Desenvolver uma indústria alternativa focada em bioeconomia com maior potencial de geração de riqueza via reservas de biodiversidade. Plano de reconstrução urbana e moradia digna e integração de comunidades, atacando migração descontrolada e precariedade para transformar áreas vulneráveis em cidades planejadas. Guerra total ao tráfico e às facções, com ocupação territorial, reforço policial e eliminação de rotas criminosas e controle pesado nas nossas fronteiras, com o auxílio de tecnologia para fiscalização por satélite. Universalização via investimentos privados incentivados, metas obrigatórias em infraestrutura e combate à poluição,
integrando saúde e meio ambiente para levar a cobertura em todo o estado. Aqueles gestores que não atingirem as metas estabelecidas perdem o direito de se reeleger. Preciso que você compartilhe esse vídeo, deixe seu like, o seu comentário, mostre aos seus familiares. Precisamos mudar a história do Amazonas. Até a próxima.